amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini, esse aqui é o nosso canal. Toda semana a gente conversa 5 minutinhos por aqui sobre psicologia. E essa semana eu não vou falar sobre um tema específico, mas sobre um pensamento que me ocorreu já na semana passada, pensando em tudo que vem acontecendo no mundo, ultimamente, e fazendo um link com o vídeo que eu gravei algumas semanas sobre paranoia. O meu amigo Eduardo, ele fez um comentário no YouTube aqui, no vídeo da paranoia, brincando, um vídeo divertido sobre a perseguição dos árbitros contra o nosso time de futebol. Isso acabou me trazendo um questionamento bastante importante. Afinal de contas, muitas pessoas são realmente perseguidas, seja pessoalmente, seja profissionalmente, e por vezes acabam deixando de denunciar, deixando de comentar, deixando de falar com outras pessoas, por acharem que vão ser taxadas exatamente de paranoicas, ou de malucas, ou de muito chatas, e acabam deixando as coisas ficarem por aí. Hoje em dia, a gente está vivendo, quase que no mundo todo, um surto coletivo de paranoia, uma paranoia coletiva. Está ficando cada vez mais difícil, principalmente para algumas pessoas, separar o que realmente acontece, o que é real, com aquilo que se imagina, com aquilo que é ilusório. Porque a gente recebe tanta notícia falsa, a gente percebe tantas coisas absurdas, que para quem tem um pouquinho de pensamento, um pouquinho mais de estudo, para quem pesquisa um pouquinho, vai atrás realmente das notícias, acaba ficando até meio estranho tentar entender como tanta gente consegue não só acreditar, mas como acreditar e compartilhar em notícias que não são só falsas, são muito falsas, são muito absurdos, Então isso já passou até do que a gente chama de fake news para piadas de mau gosto. Quando fazem pessoas que estão lá esperando alguma notícia acreditarem, por exemplo, que uma atriz de filmes adultos é uma pessoa do Tribunal de Haia, ou então que uma cantora sueca que deu uma entrevista lá em 2013 é uma renomada jurista e que vão ajudar dentro da causa, Ou seja, fazem com que pessoas que desconhecem um pouco a cultura, desconhecem um pouco essas personalidades, acabam acreditando em traduções falsas, em chamadas que colocam lá sensacionalmente, essa pessoa aqui vai ajudar a nossa causa. Essas coisas absurdas acabam fazendo com que outras, mais sérias, possam ser deixadas de lado. Porque quem recebe ameaça, quem recebe mensagem mal educada, quem recebe até mesmo agressões físicas nesses lugares de pessoas que acreditam nessas mentiras, nessas notícias falsas, acabam ficando inseguras, acabam se sentindo acuadas, porque como que eu vou poder expressar o meu ponto de vista se tem gente que acredita em tantos absurdos e é capaz de me xingar, capaz de me agredir quando eu estou andando na rua por ter um pensamento diferente? E aí que entra essa questão, será que realmente é paranoia? Não, nesse caso não é. Nesse caso está sendo realmente arriscado, está sendo realmente difícil ter uma opinião diferente, porque criaram-se duas massas de um contra outro. E repito, isso não é só aqui no Brasil, isso acontece em todos os lugares. A gente viu isso nos Estados Unidos há pouco tempo. Essas teorias da conspiração, que existem muito nos filmes, acabam fazendo parte da vida real. E a paranoia acaba ficando em segundo plano. Então todo mundo acha que estão fazendo alguma coisa para transformar a vida deles, que vai piorar a situação, e aí acabam pensando em várias teorias conspiratórias que na verdade nunca aconteceram e nunca vão acontecer. E algumas pessoas, depois que percebem que foram enganadas, depois que percebem que fizeram assim meio que um papel de bobo, acabam começando a questionar a própria sanidade. Por outro lado, pessoas que acham aquilo um absurdo, mas não têm certeza, ficam pensando, poxa vida, eles não estão vendo isso, mas será que na verdade não sou eu que estou deixando de ver? E acabam também ficando nessa dúvida, falando, será que sou eu que estou ficando maluco e não esse pessoal? E acaba virando uma bola de neve. Voltando para falar nos esportes, por exemplo, como deixar um torcedor de uma equipe, qualquer uma que seja, confiante, quando os árbitros, que são humanos e podem errar, aparentam
ter erros que não deveriam existir, né? Não poderiam existir, principalmente com ajuda, ou seja, aquelas coisas que são brigas com a imagem. E mesmo assim, ainda tem muita gente que, para defender um lado, para defender normalmente o próprio lado, tende a brigar com a imagem para dizer que não, a decisão foi certa ou que absurda a decisão foi errada. Então, a perseguição, a paranoia, ela acaba se tornando uma coisa assim quase que incontrolável, porque tem gente que quer acreditar naquilo, mesmo olhando, mesmo vendo, mesmo sabendo que aquilo não é verdade. Então o que a gente precisa começar a fazer? A gente precisa começar a separar a verdade da ilusão, os fatos das teorias de conspiração, e pesquisar mais sobre aquilo que recebemos em grupos ou lemos na internet. E principalmente aprender a interpretar texto, olhar para o passado, olhar para os outros povos e culturas, entender o que pode ser vantajoso para uma classe de pessoas, pode não ser para outro. Entender que existem pessoas que têm benefícios em determinadas situações e por isso querem que elas continuem, e para isso inventam mentiras para tentar ganhar às custas daquelas pessoas que não entendem muito bem, que têm dificuldade de entendimento e que normalmente acreditam em qualquer coisa. Porque se não for assim, se a gente não tiver um pouco mais de bom senso ou de senso crítico, vai ser cada vez mais comum ver pessoas desoladas depois de descobrirem que passaram vergonha em rede nacional por exemplo, comemorar a prisão de um juiz federal que nunca chegou a acontecer e era óbvio que não aconteceria. Então, pessoal, olhar para frente, para os lados, seguir. Não se preocupe demais, mas de forma alguma deixe de lado a sua intuição. Se você tiver dúvida, procure, pesquise. E se você se sentir confuso, perdido e não souber mais para que caminho seguir, bora procurar terapia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistirem. Agradeço a presença de todos e eu espero todos vocês na semana que vem. Forte abraço.